Os preparativos de Ethan Callahan para a sua aventura na natureza selvagem estavam cheios de uma excitação e antecipação palpáveis. Movido por uma paixão profunda pela natureza e pelo desejo de explorar a beleza indomável do Montana, planeou meticulosamente todos os pormenores da sua viagem. Com uma mochila robusta cheia de equipamento essencial, incluindo um mapa, uma bússola e provisões, Ethan estava pronto para mergulhar na natureza. A sua motivação provinha de um desejo de se ligar ao mundo natural, de experimentar a emoção da descoberta e de testemunhar em primeira mão as paisagens de cortar a respiração que o Montana tem para oferecer. Quando pôs os pés na natureza, ficou imediatamente cativado pelas vistas deslumbrantes que se desenrolavam à sua frente. Montanhas imponentes, florestas luxuriantes e rios de águas cristalinas. Tudo isto pintou um quadro de serenidade e aventura. As cores vibrantes das flores silvestres pontuavam os prados, enquanto os sons das folhas a farfalhar e o chilrear dos pássaros criavam uma sinfonia da natureza que enchia o ar. A câmara de Ethan, uma companheira de confiança nesta viagem, desempenhou um papel crucial na sua exploração. Era mais do que uma simples ferramenta. Era um meio para ele captar a essência da natureza selvagem e documentar a beleza que encontrava. Cada clique do obturador permitiu-lhe congelar momentos no tempo, preservando as paisagens deslumbrantes e os pormenores intrincados da flora e da fauna que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Através da sua objetiva, pretendia partilhar a magia do Montana com outros, inspirando-os a apreciar e proteger o mundo natural. À medida que se aventurava na natureza, as experiências iniciais de Ethan eram repletas de admiração e espanto, reforçando a sua crença na importância da conservação e na necessidade de valorizar o ambiente. Esta viagem não se tratava apenas de aventura, tratava-se de estabelecer uma ligação com a natureza e defender a sua preservação através das histórias que contaria e das imagens que capturaria. Enquanto Ethan se embrenhava na selva de Montana, os sons serenos da natureza foram subitamente interrompidos por uma série de gritos angustiantes. O seu coração acelerou quando fez uma pausa, esforçando-se por identificar a origem do ruído inquietante. Os gritos eram inconfundíveis, uma cria de urso em perigo. Uma onda de tensão emocional tomou conta dele. Sentiu um impulso instintivo para investigar, mas uma sensação de cautela pairava no fundo da sua mente. A natureza selvagem, embora bela, era também imprevisível, e aproximar-se de uma cria de urso poderia significar encontrar a sua mãe protetora por perto. Ethan ponderou cuidadosamente os riscos. Por um lado, os gritos tocavam-lhe o coração, incitando-o a ajudar a criatura vulnerável. Por outro lado, ele compreendia o perigo potencial de se aproximar demasiado de um animal selvagem, especialmente de um que pudesse estar acompanhado por um progenitor agressivo. Respirou fundo, lembrando-se da importância da segurança, não só para si, mas também para a cria. Depois de um momento de deliberação, decidiu aproximar-se cautelosamente, mantendo a distância enquanto tentava avaliar a situação. À medida que se aproximava, o sentido de responsabilidade de Ethan intensificava-se. Ele sabia que a segurança da cria dependia das suas ações. Tinha lido sobre o delicado equilíbrio das interações com a vida selvagem e compreendia que intervir poderia ter consequências imprevistas. No entanto, não podia ignorar a urgência dos gritos da cria. A cada passo, sentia um misto de medo e determinação, sabendo que tinha de agir com sensatez. O coração de Ethan doía pela pequena criatura, e ele resolveu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir a sua segurança sem se colocar a si próprio ou a crio-a em perigo. Este momento cristalizou o seu compromisso com a
conservação da vida selvagem, reforçando a ideia de que todas as criaturas, por mais pequenas que sejam, merecem compaixão e proteção na natureza. Com a determinação a correr-lhe nas veias, Ethan preparou-se para a ousada descida para salvar a cria de urso encalhada no penhasco. O terreno rochoso era traiçoeiro, com pedras soltas e quedas íngremes que exigiam toda a sua atenção. Enquanto percorria cuidadosamente as arestas recortadas, o seu coração acelerava, não só pelo esforço físico, mas também pela urgência da situação. Cada passo exigia precisão. Ele podia sentir o peso do momento a pressioná-lo. Os gritos da cria ecoavam nos seus ouvidos, alimentando a sua determinação, enquanto manobrava à volta de rochedos e se agarrava a afloramentos, com os músculos a esforçarem-se a cada movimento. Enquanto descia, Ethan não conseguia deixar de sentir que se estava a formar uma ligação entre ele e a cria assustada. Imaginou a pequena criatura a olhar para ele com os olhos arregalados de medo e confusão, e isso estimulou-o. Sussurrou palavras suaves ao vento, esperando que a cria pudesse de alguma forma sentir a sua presença e sentir-se tranquila. A ligação era quase palpável, uma compreensão silenciosa de que ambos estavam nisto juntos, cada um a contar com o outro neste momento de crise. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Ethan chegou ao parapeito onde a cria estava presa. A intensidade do momento invadiu quando se agachou, estendendo a mão para a criatura trêmula. A cria olhou para cima. Os seus olhos arregalados refletiam uma mistura de medo e esperança. Com um toque gentil, Ethan conseguiu persuadir a cria a aproximar-se, sentindo seu calor e vulnerabilidade. Quando pegou na cria, nos seus braços, sentiu uma onda de alívio. Os gritos transformaram-se em gemidos suaves, e nesse instante, Ethan soube que tinha conseguido. O laço entre eles solidificou-se enquanto ele embalava a cria, um testemunho do poder da compaixão e do esforço que se faz para proteger uma vida em necessidade. Enquanto Ethan embalava a cria de urso nos seus braços, um súbito sussurro na vegetação rasteira provocou-lhe um choque de medo. O seu coração acelerou quando se virou para ver a figura imponente da mãe ursa a emergir das árvores. Imponente e poderosa, ela exalava uma aura de majestade e perigo. O fôlego de Ethan ficou preso na garganta. Sentiu um misto de admiração e receio quando fixou os olhos na matriarca protetora. A visão dela era simultaneamente deslumbrante e aterradora, uma lembrança do poder bruto, da natureza e da ligação instintiva entre mãe e filho. O olhar da mãe ursa era feroz. Os seus instintos protectores entraram imediatamente em ação quando viu a sua cria nos braços de Ethan. Um rosnado baixo veio do fundo do seu peito, provocando um arrepio na espinha de Ethan. Ele compreendeu naquele momento a gravidade da situação. Ele era um intruso no mundo dela, segurando a sua vulnerável cria. A tensão no ar era palpável, um impasse entre a compaixão humana e os instintos primordiais de uma mãe ursa. A mente de Ethan acelerou, enquanto ele considerava o seu próximo passo, sabendo que qualquer ação súbita poderia provocá-la. No entanto, quando baixou lentamente a cria para o chão, sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. A cria correu instintivamente em direção à mãe, que a envolveu imediatamente com a sua estrutura maciça, acariciando-a e cheirando-a para garantir a sua segurança. Ethan observou com admiração a reafirmação da ligação entre eles, uma poderosa demonstração de amor maternal que transcendia as espécies. Este encontro foi significativo para Ethan. Foi uma recordação profunda do delicado equilíbrio entre os humanos e a vida selvagem. Apercebeu-se de que, embora tivesse agido por compaixão, a natureza não era o seu domínio, e o respeito pelos seus habitantes era fundamental.
Este momento moldaria para sempre a sua compreensão da natureza, reforçando o seu empenho na conservação e a importância de coexistir com as magníficas criaturas que partilham o nosso planeta. Enquanto Ethan refletia sobre o seu extraordinário encontro com a ursa e a sua cria, uma profunda sensação de clareza tomou conta dele. A experiência tinha-lhe ensinado lições inestimáveis sobre a intrincada relação entre os seres humanos e a natureza. Percebeu que cada interação com a vida selvagem tem um peso importante e que é essencial abordar estes momentos com respeito e compreensão. A proteção feroz da ursa à sua cria serviu como um poderoso lembrete de que, embora os humanos possam tentar ajudar, temos sempre de considerar a perspectiva dos animais envolvidos. A natureza funciona por instinto e sobrevivência, e as nossas ações podem ter consequências de longo alcance. Ethan refletiu sobre o delicado equilíbrio que existe nos ecossistemas, onde cada criatura desempenha um papel vital. Compreendeu que a natureza selvagem não é apenas um pano de fundo para a aventura humana. É uma complexa rede de vida que merece a nossa reverência. O encontro com o urso mostrou a importância de observar a vida selvagem à distância, permitindo que os animais se desenvolvam nos seus habitats naturais sem interferência. Sentiu um empenho renovado em defender os esforços de conservação, sublinhando que a proteção destes ambientes é crucial para a sobrevivência de inúmeras espécies. Ao partilhar os seus pensamentos com os telespectadores, Ethan encorajou-os a refletir sobre as suas próprias ligações com a natureza. Exortou-os a considerar como as suas ações têm impacto no mundo que os rodeia, quer seja através de atividades ao ar livre, esforços de conservação ou simplesmente apreciando a beleza do mundo natural. Cada pessoa tem o poder de fomentar uma compreensão mais profunda da vida selvagem e de promover a coexistência. Ao cultivar o respeito pela natureza, podemos criar uma relação harmoniosa, que beneficia tanto os seres humanos como os animais. A viagem de Ethan à natureza selvagem transformou-o, despertando uma paixão pela conservação da vida selvagem e um desejo de inspirar os outros. Ele esperava que, ao partilhar a sua história, os espectadores se sentissem motivados a explorar as suas próprias ligações com a natureza, fomentando um sentido de administração que assegurasse a proteção do nosso planeta para as gerações vindouras. Depois de Ethan ter salvado a cria de urso, começou a perceber-se de uma série de ocorrências estranhas que o deixaram perplexo e intrigado. Nos dias que se seguiram, enquanto continuava a explorar a natureza selvagem de Montana, descobriu pequenos presentes deixados no seu caminho. Pedras brilhantes, penas delicadas e até um conjunto de flores silvestres vibrantes. Todas as manhãs, encontrava estas lembranças dispostas de uma forma que parecia intencional, como se a mãe ursa estivesse a expressar a sua gratidão pelo seu ato de bondade. Os presentes não eram apenas objetos aleatórios, tinham um simbolismo mais profundo que ressoava em Ethan. As pedras brilhantes representavam resiliência e força, qualidades que ele admirava na ursa e na sua cria. As penas, leves e livres, lembravam-no da interconexão de todos os seres vivos, enquanto as flores silvestres simbolizavam a beleza e a fragilidade da vida. Cada item servia como um lembrete da ligação que ele tinha formado com a família de ursos, uma ligação que transcendia as fronteiras das espécies. Ethan começou a refletir sobre o significado destes presentes, percebendo que eram mais do que meras lembranças. Eram uma manifestação do respeito e da compreensão que se tinha desenvolvido entre ele e o urso. Esta ligação era profunda, sugerindo que os atos de compaixão podiam forjar relações que ultrapassavam a compreensão humana. Ele sentiu a responsabilidade de honrar este laço, reconhecendo
que era uma dádiva rara ser reconhecido por uma criatura selvagem. À medida que prosseguia a sua viagem, Ethan foi se apercebendo de que estava mais sintonizado com os ritmos da natureza, sentindo uma ligação mais profunda com a natureza selvagem que o rodeava. As estranhas ocorrências tornaram-se uma fonte de inspiração, incitando-o a defender a conservação da vida selvagem e a partilhar a sua história com outros. Compreendeu que a relação entre os seres humanos e a natureza se baseia no respeito mútuo e estava determinado a honrar as lições aprendidas com a ursa e a sua cria, promovendo um legado de compaixão e compreensão por todos os seres vivos. Maeve, uma historiadora local com uma profunda paixão pela rica tapeçaria de mitos e lendas da região, era uma fonte de conhecimentos sobre o folclore que rodeava a natureza selvagem do Montana. Com o seu intelecto aguçado e entusiasmo contagiante, cativava o público com contos que entrelaçavam o mundo natural com o místico. Maeve passou anos a investigar as histórias passadas de geração em geração, descobrindo a sabedoria incorporada nas narrativas que moldaram a compreensão da comunidade sobre a natureza. As suas ideias ofereciam uma perspectiva única sobre a relação entre os seres humanos e a natureza, revelando como estas histórias serviam tanto de contos de advertência como de fontes de inspiração. Um dos aspectos mais fascinantes do trabalho de Maeve foi a sua exploração do conceito de ursos protetores no folclore local. Em muitas das histórias que contou, os ursos eram venerados como guardiões da floresta, personificando a força, a sabedoria e os instintos de proteção. Estas criaturas majestosas eram muitas vezes retratadas como protectores dos vulneráveis, zelando tanto pela vida selvagem como pelos seres humanos. Maeve explicou como estas lendas refletiam o respeito da comunidade pela natureza e a crença de que os animais tinham um significado mais profundo no equilíbrio da vida. As histórias serviam para lembrar a interconexão de todos os seres, enfatizando a importância da coexistência e da harmonia no ecossistema. Maeve encorajava os seus ouvintes a cultivar a curiosidade sobre o folclore que molda a nossa compreensão da natureza. Ela acreditava que estas histórias não só enriqueciam o nosso apreço pelo ambiente, como também fomentavam um sentido de responsabilidade pela sua preservação. Ao mergulhar nos mitos e lendas da região, as pessoas podem adquirir conhecimentos sobre os valores e crenças que orientaram gerações nas suas interações com o mundo natural. A paixão de Maeve pela narração de histórias acendeu uma centelha de admiração nas pessoas à sua volta, convidando-as a explorar as narrativas que nos ligam à Terra e inspiram um respeito mais profundo pela natureza. Através do seu trabalho, ela esperava inspirar uma nova geração a apreciar e proteger a beleza da natureza, honrando os contos intemporais que nos recordam o nosso lugar nela. Quando Ethan se aventurou mais profundamente na natureza selvagem de Montana, deparou-se com uma gruta escondida com a entrada parcialmente obscurecida por arbustos espessos. Intrigado, afastou a folhagem e entrou, com o coração acelerado pela expectativa. A caverna estava mal iluminada, mas quando os seus olhos se ajustaram, ficou espantado com a visão que tinha diante de si. As paredes estavam adornadas com símbolos antigos, entalhes intrincados que pareciam contar histórias de um tempo muito passado. Cada marca era um testemunho da profunda ligação entre os humanos e o mundo natural, uma narrativa visual que falava de reverência pelos animais que vagueavam pela terra. O significado da gruta e das suas marcas ressoou profundamente em Ethan. Sentiu uma enorme sensação de história, como se estivesse num espaço sagrado,
onde gerações de pessoas tinham vindo para honrar as criaturas que partilhavam o seu ambiente. Os símbolos representavam ursos, veados e outros animais selvagens, muitas vezes entrelaçados com elementos da natureza como árvores e rios. Era evidente que estes antigos habitantes tinham uma profunda compreensão do delicado equilíbrio entre humanos e animais, um tema que ecoava as recentes experiências de Ethan com a cria de urso e a sua mãe. A gruta tornou-se um espelho que refletia a sua viagem, reforçando as lições que tinham aprendido sobre compaixão, respeito e coexistência. Ao traçar as esculturas com os dedos, Ethan encorajou os espectadores a considerarem o contexto histórico das relações entre humanos e animais. Estes símbolos não eram meras expressões artísticas, representavam uma visão do mundo que reconhecia a importância de viver em harmonia com a natureza. Ele incitou o público a refletir sobre a forma como estas crenças antigas ainda hoje ressoam, lembrando-nos da nossa responsabilidade de proteger a vida selvagem e os ecossistemas que nos sustentam. A gruta serviu como um poderoso lembrete de que as histórias do nosso passado podem guiar as nossas ações no presente, inspirando um compromisso renovado de promover uma relação de respeito com o mundo natural. Através desta descoberta, Ethan sentiu uma ligação mais profunda com a Terra e a sua história, despertando a paixão de partilhar estes conhecimentos com outros e de defender a preservação da vida selvagem e das histórias que nos ligam a ela. Quando Ethan se preparava para deixar a região selvagem de Montana, sentiu uma inegável atração para regressar à área onde tinham se encontrado pela primeira vez a mãe ursa e a sua cria. Foi uma viagem agridoce, cheia de expectativa e de uma sensação de conclusão. Quando chegou à clareira familiar, o seu coração acelerou quando avistou a mãe ursa ao longe, a sua forma poderosa silhuetada contra o pano de fundo do sol poente. Este seria o último encontro entre eles, e Ethan sentiu um misto de emoções a agitar-se dentro de si: gratidão, respeito e uma profunda compreensão da ligação que tinham partilhado. Enquanto ele permanecia em silêncio, a mãe ursa voltou seu olhar para ele, os seus olhos refletindo uma profundidade de sabedoria que transcendia as palavras. Naquele momento, Ethan sentiu uma ligação que ultrapassava os limites da espécie. Era como se ambos compreendessem o significado dos seus encontros, as lições aprendidas sobre a coexistência e o delicado equilíbrio da vida na natureza. A ursa aproximou-se cautelosamente, o seu comportamento calmo, mas vigilante, incorporando os instintos protetores que tinham definido a sua relação. Ethan sentiu uma onda de emoção tomar conta dele, ao perceber o quanto tinha crescido com esta experiência, aprendendo a respeitar a natureza e os seus habitantes. A sua interação final foi uma troca silenciosa, repleta de gratidão silenciosa e respeito mútuo. Ethan sabia que este momento ficaria com ele para sempre, uma lembrança da importância de viver em harmonia com a natureza. Quando o urso se virou para partir, Ethan sentiu uma sensação de paz, sabendo que tinha desempenhado um pequeno papel na vida desta magnífica criatura. Ethan encorajou os espectadores a apreciarem a beleza de tais ligações, a reconhecerem que cada encontro com a vida selvagem tem o potencial para uma compreensão profunda. Ele esperava que, ao partilhar a sua história, outros se inspirassem para promover as suas próprias relações com a natureza, abraçando as lições de coexistência e a importância de proteger os espaços selvagens que nos sustentam a todos. No final, não se tratava apenas do urso, tratava-se da viagem que tinham feito juntos, um testemunho da ligação duradoura entre os seres humanos e o mundo natural. A viagem de Ethan através da natureza selvagem do Montana
tem sido nada menos do que transformadora, repleta de momentos de admiração, ligação e aprendizagem profunda, desde o seu entusiasmo inicial para explorar o ar livre, até ao encontro inesperado com a cria de urso e a sua mãe. Cada experiência moldou a sua compreensão da intrincada relação entre os seres humanos e a natureza. Através das suas aventuras, Ethan apercebeu-se da importância vital de proteger a vida selvagem e os seus habitats. Aprendeu que cada criatura desempenha um papel crucial no ecossistema e que as nossas ações podem ter um impacto significativo na sua sobrevivência. Esta viagem incutiu-lhe um profundo sentido de responsabilidade para defender os esforços de conservação e promover a sensibilização para o delicado equilíbrio que sustenta o nosso mundo natural. Ethan incentiva os espectadores a refletirem sobre as suas próprias experiências com a natureza, a considerarem os momentos que os inspiraram ou provocaram um sentimento de admiração. Quer se trate de uma caminhada no bosque, de um dia na praia ou simplesmente de observar a vida selvagem no seu quintal, estes encontros podem aprofundar o nosso apreço pelo ambiente e recordar-nos o nosso papel de administradores da Terra. Ele acredita que, ao partilharmos as nossas histórias e percepções, podemos promover um compromisso coletivo para proteger a beleza e a diversidade do mundo natural. Ao terminar a sua narrativa, Ethan convida os espectadores a subscrever, gostar e partilhar o vídeo para divulgar a mensagem de conservação e respeito pela vida selvagem. Ele espera que, ao interagir com este conteúdo, mais pessoas se sintam inspiradas a explorar as maravilhas da natureza e a agir nas suas próprias comunidades. Juntos, podemos criar um efeito de onda de consciencialização e apreciação, garantindo que as gerações futuras herdem um mundo rico em biodiversidade e beleza. A viagem de Ethan serve para recordar que todos os pequenos esforços contam e que, através da compreensão e do respeito, todos podemos contribuir para a preservação dos preciosos ecossistemas do nosso planeta.